E ó, deixa eu te perguntar, você cuida bem da saúde dos seus dentes? Já fez algum implante? Precisa fazer? Então fica de olho. Porque segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar, cerca de 800 mil implantes e 2,4 milhões de componentes de próteses dentárias são colocados por ano no Brasil. Para explicar o que são implantes dentários e quais os seus benefícios, eu recebo aqui na nossa casa o dentista especializado em periodontia, Dr. Ricardo Chaguri. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem, Abi? Tudo ótimo. Boa tarde, é um prazer retornar. Hoje é o dia do riso, então a gente sorrir com os dentes saudáveis é a melhor coisa, não é, doutor? Com certeza, é muito bom sorrir e proporcionar sorrisos para quem não tem essa dificuldade, né? Eu acho que isso deve ser incrível, viu? Sim. Quando o senhor encontra alguns casos específicos, né, no consultório e depois as pessoas saem de lá felizes da vida, isso deve ser muito bom. Sim, quando a gente vê aquele antes e depois, mostra no espelho o paciente terminando, aí ele tem aquele choque, nossa, isso aconteceu. Isso é bonito, sou eu. E ficou muito bom, né? Às vezes pacientes que não tiram foto, falam, agora eu vou tirar um monte de foto. Verdade, doutor. E os implantes provocam isso, né? O que eles são? Bem, os implantes são parafusos de titânio, né? Que eles são instalados cirurgicamente no osso, diretamente no osso. Isso. E leva um tempo, aí tem o processo que chama osteointegração, que é quando o titânio ele é um biomaterial compatível com o osso, então ele gruda no osso, então ele fica osteointegrado. E depois vem o dente, propriamente dito, que é a coroa sobre implante ou prótese sobre implante. Aí a gente tem uma gama de tratamento dentro dos implantes dentários. Dentro dos implantes. E, doutor, quem pode fazer um implante, por exemplo? Hoje quase todo mundo pode fazer implante. Então, são muito poucos pacientes que têm aquela contraindicação absoluta que a gente fala. Vamos dizer, um paciente com diabetes extremamente descontrolado, né? Então, ele não vai ser indicado. Não pode fazer. Porém, a gente pode trabalhar no controle desse diabetes. Então, até porque ele vai estar prejudicando a vida como uma saúde como um todo, né, doutor? Exatamente. Daí não é só pro implante, aí todos os órgãos, tudo. Um paciente tabagista, que fuma ali 2, 3 maços de cigarro por dia, que existe, né? Ele não é recomendado fazer o implante, mas a gente pode fazer o controle. E a gente sabe que, assim, tem pacientes que, mesmo fumando, é possível fazer um controle, daí ele tem que ter visitas mais frequentes no consultório, mas isso é um risco. Então, quanto o paciente... à higiene, por causa da higiene, doutor, ou não só isso? Não só por causa da higiene, por causa da microvascularização do gengival ali, né? Então, o cigarro ele vai atrapalhar todas as células de defesa, né? E proporcionar uma qualidade ósseo e gengival muito pior ali para o paciente no local, né? E existe, doutor, e tem mais casos que não é indicado o implante? Pacientes que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço, né? Então, tem um problema, esses daí já tem uma contraindicação permanente, tá? Se for de cabeça e pescoço. Quimioterapia, quando fez a quimioterapia, tem uma janela e a gente tem que fazer esse acompanhamento com o médico para saber quando vai indicar. Mas o que a gente fala é que, assim, hoje, vamos dizer, de 18 até 90 anos, você pode fazer um implante, porque, assim, estando com todo o organismo sistemicamente bem, o paciente vai ser efetivo. Sim. E, doutor, a gente usa o implante para as pessoas que, de repente, têm algum problema, um dente, por exemplo, um dente aqui de trás e ele não nasce. Quando que ele é recomendado? Ou as pessoas falam assim, qual que é a diferença do implante, da dentadura? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, o implante ele é indicado desde a perda de um dente e às vezes acontece, perdi um dente do fundo, o paciente vai protelando aquilo, porque ele não tem essa informação, ele é leigo, né? Só que a perda de um dente pode virar a perda de um outro, depois de um outro, de um outro, de um outro, e assim virar uma sequência, né? Porque prejudica, né, doutor, na mastigação, prejudica em várias coisas. Biomecanicamente, a mastigação, os dentes, a partir do momento que você perde um dente, algum outro vai migrar de alguma forma.
essa migração de um dente ou de outro vai acabar gerando um trauma num segundo dente, tá? Esse trauma vai acelerar a perda de um outro dente ou uma fratura. E aí, a partir do momento que você perdeu um, ocorreu isso daí, você pode perder outro, e depois outro, e aí vai virando uma cascata, né? Então, assim, a gente sabe que perder um dente é importante repor, seja lá qual dente for. Pode ser o último, mas é importante repor. Para ter uma boa mastigação e para proteger os outros dentes, né? Aí a reposição pode ser com implante, tinha as próteses removíveis, fixas, enfim. Mas hoje, com o implante, como é um método muito seguro, muito efetivo, e aquelas pontes fixas antigas, ele é até mais barato que uma ponte fixa. Então, assim, não tem por que eu desgastar dentes que estavam bons para deixar de fazer um implante, só se tem uma dessas contraindicações. Então pode ser de 1 até quantos precisar? Exatamente, aí eu posso ter um dente, 2, 3, até aquela boca toda, que é o protocolo, né? Quando o paciente usa a dentadura, então você faz de 4 a 6 implantes ali no paciente, dependendo da situação, e fixa esse implante, que é como esse modelo aqui que eu trouxe. Mostre para mim, doutor. Então, ó, este modelo, o que acontece? Simulando, tá? O acrílico seria o osso de quando perdeu todos os dentes, tá certo? Tá. Então, o paciente usa a prótese total, que é a dentadura aqui. E aí, nessa situação, aqui é uma simulação de 6 implantes, tá? E a prótese, então, o implante propriamente dito é só o parafuso. Só o parafuso, tá. Exatamente. E a prótese, o que vai em cima do implante, né? Vai parafusado, então tem algumas chavinhas que fica fixo aqui, então cada implante desse tem um parafusinho, mas é uma prótese inteira. Qual que é a vantagem, tá? Isso daqui é fixo, então assim, quando um paciente perde todos os dentes, ele perde 100% da capacidade mastigatória. Quando ele coloca uma dentadura superior e inferior, ele recupera 30%. Então ele não tem. Não recupera muito. Exatamente. E com aí o implante? Se eu posso ter, tem alguns tipos de implante, por exemplo, que é isso daqui, chama overdenture, tá? Então assim, às vezes por questão econômica, se é uma pessoa muito idosa, tem dificuldade de higienização, então a gente pode ir para essa opção, faz 2 implantes e uma prótese que ela encaixa, mas ela é móvel. Exatamente. Tá. Isso daqui eu recupero 50% da capacidade de mastigação desse paciente. Então era 30, tá 50. Tá 50. E aqui com o protocolo, a gente já consegue recuperar os mesmos 100%. Que incrível, doutor. E sabendo que a longo prazo tem estudos, né, que liga a capacidade cognitiva do paciente à perda de dente. Então, o paciente que perde dente, não tem a mastigação, ele perde capacidade cognitiva. Tem um estudo no Japão que eles fizeram isso daí com o paciente vivo, acompanhando a capacidade cognitiva. E aí ele vai acabar esquecendo como é que mastiga, como é que come. Porque ele, assim, essa falta de atividade muscular, né, dele vai afetando a capacidade de raciocínio dele. Doutor, e depois que a gente fez um implante, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Tá. Isso a gente trabalha muito porque muitas vezes que o paciente perdeu os dentes, ele já perdeu porque ele não tinha cuidado. Porque ele não cuidou. Então, a outra vez que eu vim aqui, eu comentei um pouquinho sobre as manutenções, tem que ligar, tem que chamar o paciente para sempre estar retornando. Então, a gente tem que trabalhar desde o início a orientar esse paciente que ele precisa voltar. Então, assim, aquele paciente que, vamos dizer, ele acha que vem uma vez por ano, não é o suficiente, tá? E pelo menos quantas vezes, doutor? Cada 4 meses a 6 meses, dependendo da situação. Então, se eu tenho um paciente com risco maior, aquele meu paciente que é diabético, mas ele está controlado, eu indiquei o implante, ele tem que vir com tempo menor. Tá? Paciente que fuma, é fumante, ele tem que vir com tempo menor. O paciente que é 100% saudável, tem uma boa higienização, então isso a gente vai avaliar. Como que ele está conseguindo limpar? Porque assim, é muito bom, mas a higienização é um pouquinho mais difícil.
Porque você tem que limpar entre a prótese e a gengiva, né? Então, tem alguns aparelhos específicos, né? Desde que passa fio dental, e tem outros que são aquelas bombinhas irrigadoras que faz jato de água, que ajuda a limpar. Para limpar bem. Exatamente. Então, a gente sempre orienta como vai fazer a limpeza. Aí, assim, a gente tem paciente que higieniza muito bem, compreende, 6 meses, tranquilo. E tem paciente que não consegue higienizar bem. E né? aí, doutor, corre Aí risco? ele tem que vir de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses. E às vezes um paciente que tem um protocolo desse, ele está lá com 90 anos e já perdeu aquela capacidade, precisa de cuidador, tudo. O que a gente faz? Desmonta e às vezes indica a overdenture, que é aquela que consegue tirar para ir. É possível fazer isso, então? Sim, porque os implantes estão lá. Então, a partir do momento que os implantes estão lá, eu vou estudar o que vai ser melhor para aquele paciente. Aí eu desencaixo, vamos dizer assim, para poder fazer uma nova com outro sistema. Doutor, que interessante. E quando que acontece, por exemplo, quando a pessoa vai fazer esse tratamento, quanto tempo demora? Porque eu já vi pessoas falando assim, eu vou colocar implante, mas aí colocou primeiro só a primeira parte, depois que vem a coroa. Quanto tempo que demora, mais ou menos, doutor? E como que funciona? Tá, o processo de osseointegração hoje, que é o parafuso grudar no osso, ele leva de 2 a 4 meses. Que a pessoa fica com um parafuso ali. Exatamente. Mas uma prótese dessa, por exemplo, a gente tem algumas chaves que medem qual que é a força que esse implante travou no osso, né? Então, a gente está colocando lá, deu 32 newtons, que tem um torquímetro, aí eu consigo, os 4 implantes, 6 implantes travou, fazer essa prótese carga imediata. Em até 5 dias, ele já está com a prótese na boca. Com a prótese na boca. Definitiva. Depois que passou esse tempinho? Não. Não, pode ser Fiz direto. a cirurgia, na segunda-feira, sexta-feira ele está, às vezes até quinta, assim, aí depende da nossa programação, ele já está com a prótese, já sai com a prótese. Vai ter alguns cuidados no começo, esses primeiros 2 meses, de mastigar coisa mais dura e tal, mas ele já está com a prótese, já está concluído o trabalho dele. Aí, lógico, a gente vai ter o acompanhamento, remover sutura, tudo, mas é só um acompanhamento. Agora, se é um implante unitário, que é como esse daqui, tá? Se é um dente posterior, um molar, eu já não tenho a recomendação de fazer tão rápido. Colocar tão rápido. Porque ele vai ter uma carga muito alta. Agora, se é um dente anterior, e isso acontece, o paciente foi lá, sofreu um acidente, quebrou o dente da frente, né? Então, a gente consegue colocar o implante, tá? Então, quando eu estou falando em implante aqui, ó, eu estou falando só dessa parte do parafuso. Do parafuso. Isso. Colocar o implante, coloca o munhão, e aí tem vários tipos de situação que eu uso, e coloca um dente provisório no dia da cirurgia. Então, esse paciente ele sai com o dente provisório. Aí eu tenho que esperar esse período, e aí, às vezes, eu preciso usar o enxerto ósseo ou não. Então, assim, é um período que pode chegar até 8 meses, 6, 8 meses. Mas ele vai ter um provisório. Mas ele vai ter um provisório com as devidas orientações. Então, assim, de praxe, eu tenho que esperar um período, mas com algumas situações bem indicadas, bem planejadas, a gente consegue fazer no dia ou na semana. Muito bom, doutor. Muito obrigada por você ter vindo hoje, esclarecer algumas dúvidas pra gente. É um assunto muito interessante. E lembrando, né, já que é dia do riso, para que todo mundo continue cuidando da sua saúde bucal, né, doutor? Com certeza. Muito obrigado a você, Bia. É um prazer retornar aqui. E que todos tenham ótimos sorrisos lindos, né? Com certeza, doutor, porque sorriso faz bem e esse contágio a gente quer, não é? Que a gente possa contagiar muitas pessoas sorrindo por aí. Aproveita, minha gente, gostou da entrevista do doutor? Tem mais dúvida? Entra no Instagram, @renovara.odontologia, e o WhatsApp é o 12 988228182, e também tem o telefone que é o 12 3653 2612. Muito bom, doutor. Seja bem-vindo sempre. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Obrigado. Para todos nós. Minha gente, muito legal, não é? A gente tem muita tecnologia, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, tem que continuar cuidando. Mesmo que tenha tecnologia, mesmo que a gente consiga dar um jeitinho, tem que continuar cuidando da nossa saúde bucal, não é?